Esse é o canal Vasco Sem Filtro, meu nome é Serginho. É sempre um prazer estar aqui falando sobre o Vasco da Gama, falando sobre a nossa maior paixão. E esse 2022 promete. Começamos o ano quente, a política no Vasco pegando fogo e nós aqui no meio desse fogo cruzado. Eu estava assistindo ontem a live do Léo Lacerda, ele estava entrevistando o Sérgio Frias e eu fiquei até com dó. Porque todos nós vascaínos queremos um afago, queremos uma mensagem de esperança. E eu vi o Léo Lacerda perguntando insistentemente para o Sérgio Frias se poderia ser feita alguma coisa no Conselho de Beneméritos para frear esta SAF, se eles colocariam garganta abaixo. E eu vi o Sérgio Frias esquivando e dizendo que sim, poderia descer garganta abaixo. E todos nós vascaínos queríamos ouvir o benemérito, um grande benemérito, dizendo que não iria ter golpe no Vasco e que a SAF nesses moldes não iria acontecer. Mas a verdade é que nesse país, eu repito, de merda, tudo é possível. Tudo é possível. Até comprarem o Vasco sem ter um estudo, sem ter uma preparação, sem ter uma discussão com a torcida. É isso mesmo. Hoje, a gente já vinha observando esse desenho há muito tempo. Desde que esta corja de picaretas, de bandidos, assumiram o Vasco, a coisa piorou e muito. O que já era ruim piorou demais. O Vasco vem se desvalorizando a cada dia. O Vasco caiu para a Série B no início de 2020 e o Campelo veio a público dizer que eles foram conversar e disseram para ele assim: deixa cair. Isso foi vazado aí para todo mundo ouvir. E continuando, o Vasco caiu, teve os problemas do VAR. Vasco não acionou a justiça, ficou naquele banho-maria e caímos para a Série B. Montamos um time ridículo, denunciamos desde o primeiro dia que era um time ridículo, contrataram o Pássaro, um garoto inexperiente, e deu no que deu. Permanecemos na segunda divisão e um dia após o término da Série B, Jorge Salgado veio a público dizer que tinha encaminhado o pedido para que o Vasco se transformasse em SAF. E ali começou-se uma ampla discussão sobre esse tema. Os passadores de pano, os canais aí que eu não vou citar, mas todos conhecem os passadores de pano. Profissionais que se sustentam porque estão pendurados no saco de quem os mantém e ficam dando notícias, dando vazão para bandido, para informações falsas. Jorge Salgado, ao longo desse ano todo que passou, não cumpriu nada do que prometeu. Entrou pela porta dos fundos e administra por uma liminar e mesmo assim quer vender o Vasco a preço de banana, porque desvalorizou, de mercado eles entendem, estão roubando o Vasco na cara dura, porque o que eles estão fazendo é um roubo. Cometeu estelionato eleitoral, enganou os conselheiros, porque o que ele prometeu para os conselheiros não foi nada disso, muito menos a SAF. Tem vídeos aí que ele diz isso. Comprou o judiciário, porque
é a única forma que a gente pode entender, porque aquela liminar absurda que persiste até hoje e o Dr. Paulo Roberto continua em suspeição, porque o Camilo Rulieri não julga, não decide. E as coisas vão acontecendo no Vasco da Gama dessa maneira. E nós de cá, o torcedor vascaíno, os mais de 20 milhões de torcedores vascaínos aflitos, vendo a montagem de um elenco para 2022, que, sinceramente, dizemos que dificilmente conseguirá voltar para a divisão principal. E hoje, assistindo aqui os canais do YouTube, o meu amigo Thiago Fontes, o Léo Lacerda, com seus respectivos canais Vascaíno do Cerrado e na Torcida Vascaína, agora no final da tarde uma notícia de que o Vasco já tinha comprador e esse comprador era o Jorge Salgado, juntamente com o empresário Carlos Leite. Alguma surpresa? Claro que não. Tudo caminhava para isso. Eu mesmo disse num dos vídeos meus que eles estavam preparando para vender, para comprar o Vasco. Eles mesmos. E eu pergunto para vocês, você, torcedor vascaíno, vai torcer para o Vasco da Gama, tendo Jorge Salgado como dono e Carlos Leite também, tendo como CFO Adriano Mendes e CEO Alexandre Pássaro, um Carlos Osório e companhia? Mas nós, torcedores vascaínos, não somos nada em relação a poder, em relação à solução. O que podemos é protestar. É ir para frente de São Januário, ir para onde esses mercenários estão e protestar. Mas isso não é o que trará a solução. Porque existem representantes do torcedor. Nós devemos cobrar dos beneméritos e dos conselheiros uma resposta dura e eficaz. Nós não somos contra nem a favor a SAF. O que nós somos contra é o modelo que está sendo colocado sem estudo, sem debate e sem a consulta aos seus torcedores. Não se pode resolver uma questão tão crucial para o Clube de Regatas Vasco da Gama dessa forma. Sei que existem beneméritos ilustres, grandes beneméritos ilustres no Vasco, e é chegado o momento de dar uma resposta dura a estes mercenários bandidos que estão no Vasco da Gama. Eu deixo aqui publicamente para todos vocês. Eu sou um youtuber, falo sobre o Vasco da Gama, eu nasci vascaíno, eu tenho a maior paixão, eu sou da época do rádio, em que eu ficava ouvindo os jogos do Vasco e maravilhado com aquele Vasco de Roberto Dinamite e companhia. Continuo, choro pelo Vasco da Gama. Quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu chorava quando o Vasco perdia. E eu vejo o meu clube, a minha paixão, o meu lazer, o meu amor estar desta forma. Me entristece muito, eu me sinto impotente, incapaz de modificar. Eu, como torcedor, como apaixonado pelo Vasco, a vontade que eu tinha era de esganar estes mercenários, de tirar de dentro do Vasco a pontapés. Porque a justiça que deveria mediar esta situação não cumpre a lei e deixa um cidadão da terceira idade administrar o Vasco como quer, da forma que quer, desrespeitando o estatuto, desrespeitando as leis.
desrespeitando o seu maior patrimônio, que é o torcedor, não cumprindo acordos, perdendo o ato trabalhista. Vocês viram recentemente a história das jogadoras de futebol feminino, enganando empresas, enganando a todos, cometendo estelionato eleitoral. Então a minha cobrança nesse instante não é o que está acontecendo, é o que deveria ter acontecido com relação aos beneméritos e aos grandes beneméritos. É chegado o momento de botar um ponto final nisso, porque isto é uma safadeza, é uma arbitrariedade, é uma ilegalidade, é uma imoralidade, é um crime o que estão cometendo contra o Vasco da Gama, contra o seu maior patrimônio, que é o torcedor. Eu fico indignado, eu não tenho um minuto de paz, assistindo essas notícias sem poder fazer nada. Aqui neste canal eu apoiei o projeto Somamos porque ele é viável e ele é bom para o Vasco. É bom para o seu torcedor, que vai trazer o Vasco de volta ao cenário do futebol, aos grandes do futebol. Não vai ser com Jorge Salgado, não vai ser com Carlos Osório, não vai ser com Alexandre Pássaro e muito menos com Adriano Mendes que nós recuperaremos isto. Estes mercenários precisam sair do Vasco a pontapés e de preferência direto para a cadeia, porque são bandidos. Iludem o torcedor, enganam a todos e estão querendo dar um golpe brutal no Vasco. Então fica aqui, para você torcedor vascaíno, para você benemérito, para você grande benemérito, para você conselheiro, o meu repúdio pela apatia, pela falta de disposição, pela falta de coragem. Vocês não podem deixar o Vasco ser vendido nessas condições, muito menos para esses pilantras que estão lá através de uma liminar. O Vasco não está à venda, nunca esteve à venda e não pode ser vendido nestas condições. Torcida organizada, o momento é agora, é para ontem. Ou vocês vão lá e decidem, resolvam esta parada, ou nós vamos perder o Vasco da Gama para uma meia dúzia de mercenários. O Vasco não está à venda, mas querem descer goela abaixo do seu torcedor um plano macabro de venda para eles mesmos. Uma imoralidade neste país de merda.